Um adolescente não binário mata um político de extrema-direita. Esse é o ponto de partida de Veado Assassino, de Santiago Nazarian. E o Entre Linhas conversou com o escritor paulista sobre a inspiração e o tom provocador desse novo romance. Santiago, Veado Assassino é um romance estruturado na forma de diálogo entre duas personagens. Quem são essas duas personagens? É uma novela sobre um adolescente não binário de Santa Catarina que assassinou o presidente de extrema-direita que estava no poder. O livro é uma entrevista, na verdade, um exame assim, de personagem. O livro é muito um retrato dessa geração, de uma geração jovem, contestadora, que sabe muito o que precisa atacar, mas não tanto o que defender. Por que na forma de diálogos de cabo a rabo? Na verdade, a estrutura veio muito do meu livro anterior, né, do Fé no Inferno, que era um livro de quase 400 páginas, sobre o genocídio armênio, um tema espinhoso. Então eu queria fazer um livro muito fácil e rápido de ler. Porque meu livro anterior, apesar de ter sido finalista de prêmios e tal, ele foi muito pouco lido. Então eu falei, quero fazer um livro que seja fácil, que as pessoas possam ler, e seja barato também, com poucas páginas, porque os livros estão cada vez mais caros, o papel está caro. Então, daí que veio a ideia, na verdade, dessa estrutura de fazer só diálogos. E também era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Esse é meu 13º livro. Então eu sempre procuro coisas, formas, estruturas e públicos, assim, coisas que eu não fiz ainda. O livro, apesar de ser bastante curto, ele é uma síntese, né, dessas tensões que percorrem o tecido social brasileiro hoje. A ideia era fazer um herói, né, um justiceiro de esquerda que matou o presidente fascista e tal. Mas conforme você vai se aprofundando, né, e a literatura, acho que deve ser isso, pelo menos a boa literatura tem que se aprofundar e ser mais questionadora e menos maniqueísta. O personagem foi surgindo diversas imperfeições no personagem, contradições. E também como foi planejado fazer em diálogos para facilitar a leitura, mas quando eu percebi que em diálogo estava tudo na boca dos dois personagens, não tinha um narrador, então eu também me senti mais livre para ser mais politicamente incorreto algumas vezes, porque está tudo na boca dos personagens, então afasta um pouco essa confusão do que é a visão do narrador e o que é a visão dos personagens. O personagem nasceu muito da minha fase de vida, né? Eu fiquei casado 6 anos, em um casamento monogâmico, gay e tal. Só que eu voltei a ser solteiro um pouco antes da pandemia e reencontrei um mundo gay totalmente diferente daquele de 6 anos atrás, né? Foi muito também um retrato de um universo gay que eu estava reencontrando. Então é muito esse exame do qual que é essa geração gay atual. Hoje em dia eu sou um emo velho, mas eu era aquele adolescente que queria ser andrógeno e pintava os olhos e tal. E os andrógenos, os jovens andrógenos que eu encontrei hoje, que eu fui reencontrar quando eu voltei a ser solteiro, eram os ditos não binários, né? Era uma nova terminologia. E muitos desses não binários estavam numa fase de transição para, enfim, se assumirem trans. As pessoas perguntam para mim qual foi a minha pesquisa para né, fazer esse jovem e tal. E eu falo que foi o Grindr, foram os aplicativos de pegação, basicamente. O fato dessas personagens viverem no mundo digital e serem problemáticas no sentido de que não conseguem ter um convívio, seja porque sofrem bullying, seja porque, enfim, tem algum tipo de recalque, algum tipo de inibição de atuar no mundo, mostra também que o seu livro não é simplesmente um livro que faz a catarse de imaginar uma personagem que assassina um presidente reacionário de extrema-direita, etc. Mostra também esse sofrimento que existe das pessoas não entenderem ou não encontrarem, não enxergarem saída para suas existências, seja no campo político, seja no campo subjetivo, né? Algumas pessoas tomam o livro como... Quem não lê o livro toma como um ataque ao presidente, ao ex-presidente, né? Mas o livro já deixa isso claro, assim, o presidente está morto, a gente já virou essa página.
Então, vamos ver o que ficou dessa ideologia, né? Com pandemia, com tudo isso das redes sociais, de tornar uma geração muito mais individualista, muito mais focada nas redes sociais, nas interações virtuais do que nas interações ao vivo, que fazem as pessoas, né, terem menos experiências sexuais, e por isso tem todas essas questões reprimidas. Isso gera os incels, que a gente começou a ver com muito mais força no Brasil, os ataques nas escolas, os massacres. Isso tudo é retratado no livro, e eu acho que é muito um retrato de tudo isso, de 4 anos de um governo fascista, mas também de pandemia, também do crescimento das redes sociais, né, a pandemia que deixou as pessoas mais trancadas em casa e com menos contato físico e ao vivo. Então, acho que tudo isso gera essa geração que está prestes a explodir, que a gente está vendo explodindo nas escolas e tal. A gente falou bastante aqui do personagem que comete o crime. E quem é o interlocutor dele? O interlocutor, o entrevistador, ele só existe para provocar o personagem, provocar mesmo, né? Às vezes ele faz umas tiradas, faz umas provocações, tira sarro, literalmente, da cara do personagem. Então ele tá lá mais para provocar, pra gente entender quem que é esse personagem, quem é essa geração. Quem vai ler esse livro? Quem vai ler esse livro são os viados, os homossexuais e gente de esquerda. Então, não é um livro para pregar os convertidos e ficar levantando bandeira. É um livro meio para questionar algumas questões, questionar de dentro, né? Um fogo amigo, como alguns chamam, assim, questionar de dentro se faz sentido alguns termos, até porque vários termos são termos muito novos, né? A gênero ou não binário, são termos que ainda não sedimentaram. Então o livro tem um pouco esse papel de questionar, porque eu acho que literatura tem que ser incômoda, assim.